Graça e paz em nome de Jesus e um feliz Dia das Mães a todas vocês que aqui estão conosco, você que assiste e compartilha pela internet. É um privilégio, uma alegria ter todas vocês aqui com a gente. Sintam-se abraçadas e acolhidas pela nossa comunidade. Hoje nós vamos para o segundo passo da nossa série de mensagens que tem por tema Histórias e Vitórias. E hoje eu selecionei um personagem bastante interessante, instigante das Escrituras, e eu tenho que confessar que talvez não seja muito conhecido pela maioria de nós. Enquanto a semana passada nós falamos de uma passagem emblemática e muito conhecida, essa talvez possa passar despercebida a alguns corações. Trata-se de Josafá, um rei muito importante para o povo de Judá, reino do sul de Israel, que exerceu o seu ministério, o seu reinado, espremido entre vários reis. Mas a sua história de vitória é simplesmente significativa e eu acredito ser importante ser um personagem selecionado para a nossa conversa aqui essa noite. E para você que ainda não veio nessa série de mensagens, a nossa proposta é começar contando a vitória para depois narrar e explicar a história. Toda vitória nós queremos, nós desejamos, nós nos projetamos a ela, mas muitas vezes nós ignoramos e negligenciamos o conhecimento do cenário, dos bastidores, do terreno no qual se experimentou essa vitória. Vamos olhar então para a vitória magistral, poderosíssima que Josafá experimentou e que está no livro de 2 Crônicas, capítulo número 20, e o versículo 22 começa dizendo: Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo o território de Judá. E eles foram derrotados. Aqui está a história da vitória. Os amonitas, os moabitas, atacaram os do monte Seir para separá-los, para a destruição e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Essa história de vitória que acontece através de Josafá é quando ele coloca o ministério de louvor, o ministério levítico, à frente do próprio exército militar, e enquanto eles vão cantando e adorando o Senhor, os exércitos inimigos, 3 povos que haviam se juntado contra ele, acabam se rebelando entre si e eles se autodestroem, ao ponto de quando eles chegarem no campo de batalha, já não havia batalha mais para ser travada. O que haviam eram apenas os espólios e os despojos deixados por aqueles exércitos vencidos e autodestruídos. Essa história de vitória é simplesmente fantástica, mas a gente precisa conhecer um pouquinho do cenário, do contexto, para que a gente possa aprofundar o entendimento e compreender como isso pode ser aplicado e pode também visitar a nossa vida, o nosso coração, a nossa história ainda hoje. Então vamos lá. Em 2 Crônicas, capítulo 20, eu vou começar a ler com você agora a partir do versículo 1. Toda a história de Josafá está registrada do capítulo 17 ao capítulo 22. E você pode depois fazer a sua leitura em casa. Eu vou me conter e deter apenas a esse capítulo, pulando alguns versículos, mas entrando no centro daquilo que eu entendo ser importante para que a gente possa copiar e imitar atitudes de uma história que obtém uma grande vitória. E o versículo 1 começa dizendo assim, ou melhor, o versículo 15, Jaziel disse: Escutem todos que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, é de Deus. Naquele contexto, a história se desenrola para que uma mensagem de Deus fosse enviada diante de um povo que estava amedrontado diante da ameaça inimiga. E a mensagem chega através de um profeta e a história começa a se desenrolar da seguinte maneira: essa batalha não é de vocês. Aprendam a compreender o nível de batalha que vocês têm, para que vocês saibam que nessa vocês não usam arma, não usam lança, não usam escudo, não usam infantaria, não usam cavalaria. Nesta batalha, este tipo de batalha não é de vocês. Isso significa que existem outras batalhas que são nossas, outras batalhas que são de Deus.
E existem níveis e gradações de batalhas que nós experimentamos cotidianamente e que precisamos aprender a identificar para que a nossa estratégia seja coerente com a batalha que nós enfrentamos. Então eu inventei aqui uma matriz de batalhas que experimentamos na nossa vida para você tentar se identificar em qual dos quadrantes você se encontra essa noite em termos de guerras, de batalhas e de lutas que você vivencia. Que você está em alguma delas, eu não tenho dúvida. O que você precisa decidir e definir é em qual quadrante você encontra dos níveis e estágios de batalhas que você e eu experimentamos. Então vamos lá. O primeiro nível e estágio de batalha que nós experimentamos, eu posso chamar de batalhas que são minhas, mas que não são de Deus. Existem batalhas que Deus não luta por você. Existem guerras que Deus não entra, que é a sua responsabilidade interferir, agir e fazer. Posso te dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Você está no seu casamento, está com uma dificuldade matrimonial gigantesca e o seu cônjuge está se distanciando. Então você, esposa, ora a Deus dizendo: Senhor, eu gostaria do meu marido mais perto, mais carinhoso, mais amigo, mais parceiro. E Deus olha para você e diz: pois bem, elogie mais, cuide mais, esteja mais perto dele, seja mais tolerante e paciente. E então você delega e terceiriza a responsabilidade da batalha de um casamento saudável para Deus, quando a responsabilidade seria somente e tão somente sua. Deus não vai enviar uma anja do céu, se bem que isso não existe, para acariciar seu esposo, para dar carinho a ele, para elogiar, para cuidar dele. É a sua batalha, é a sua responsabilidade. Posso dar um outro cenário? Você está pedindo: Deus, abre a porta de trabalho. Faz anos que eu não recebo uma promoção. Todos os meus amigos estão tendo maiores dividendos. E eu continuo na mesma condição. Senhor, eu não tenho prosperado. E Deus olha para você e diz: pois bem, qual foi o último curso que você fez mesmo? Qual foi a última vez que você aperfeiçoou a sua qualidade? Qual foi da última vez que você aprimorou as suas competências? E você diz: Deus, faz alguma coisa por mim. Deus diz: faz alguma coisa por você. A batalha é sua. Por isso que o termo para esse tipo de batalha é responsabilidade. Existem coisas que Deus não vai colocar a mão porque Ele disse para você colocar. Porque é a sua responsabilidade, é a sua batalha, é a sua guerra, é a sua resposta com habilidade. Responsabilidade. Agora existe um outro estágio de batalha, um outro nível, que é o segundo quadrante. E eu não sei se você pode se identificar nele. Que são as batalhas que não são nem minhas, nem de Deus. Tem coisas que Deus não vai interferir, porque aquela batalha não é dele, é a causa do pecado, é a causa da discórdia, é a causa do afastamento do ser humano de Deus, e que também não são minhas e que eu não preciso interferir. Posso contar um exemplo pessoal para te ajudar em batalhas que eu entrei e que não eram minhas. Uma delas, por exemplo, foi quando eu, super-herói pastoral, resolvi aconselhar um casal durante 5 horas numa madrugada e quase que precisei de atendimento médico, pronto-socorro, hospitalar e psicológico, diante do nível de estresse que experimentei. Quase que eu entrei e enveredei por um caminho de estresse pós-traumático, diante do que eu presenciei. Depois de 5 horas de aconselhamento, que finalizou com um processo de agressão bem diante dos meus olhos. Aquilo me trouxe um trauma, me trouxe uma impressão tão difícil de ser assimilada, que é uma batalha que quando eu cheguei em casa disse: Deus, por que que o Senhor me colocou nessa batalha? Por que que eu estou me sentindo assim? O Senhor não poderia ter me poupado? E Deus claramente fala ao meu coração: essa batalha não era nem sua e nem minha. Porque quando eu cheguei às 2 horas da manhã, eu, Denis, naquela casa, os policiais já haviam sido chamados pelos vizinhos. E quando eu cheguei, eu olhei para os policiais, vi que eram frequentadores da igreja e que precisavam da minha ajuda. Eu disse aos policiais: pode ir, deixa com o pai aqui, o pai está on. E aí o rapaz, claramente já alterado por embriaguez ou por entorpecentes, olha para mim, abre o portão e diz: pastor, vem aqui para o senhor conversar com a gente, porque eu não estou dando conta dessa mulher. E eu disse: pode deixar aqui, agora
eu cheguei para poder resolver esse problema. 5 horas de conversa, agressão bem diante dos meus olhos, e eu entrei numa batalha que não era minha, onde era caso de polícia e que a polícia deveria intervir diante da força do pecado que estava presente naquele lugar. Semanas depois, lá estava a querida mulher postando foto com seu amado no Instagram e eu com estresse pós-traumático na minha mente diante de ver aqueles objetos voando dentro da casa. Tem batalhas que a gente entra e que não são nossas, tampouco de Deus. Batalhas que você entra lá, brigas e intrigas que entra, guerra que você entra no grupo de família, defendendo uma ideologia pessoal, entrando num desgaste, numa polêmica desnecessária, entrando num conflito que não é seu. E aí depois você vai e fala para Deus: Deus, eu estou tão desgastada, eu estou tão cansado, por que isso acontece comigo? E Deus diz: por que você entrou nisso mesmo? Não é nem sua e nem minha, isso é fruto do pecado humano que está destruindo aquele lugar. E você entrando numa batalha que você não tem como interferir. Mas existe um terceiro nível de batalha que muitos de nós também experimentamos e talvez você possa se encontrar aqui. Aquelas batalhas que são minhas, mas que também são de Deus. Essas Deus está profundamente interessado em nos ajudar. É aquela batalha daquela esposa que ora pelo seu marido para que ele encontre o caminho da fé, da graça. Um marido que está perdido talvez no pecado, ou perdido na sua ignorância espiritual. É aquela mulher que luta de joelhos, que batalha em oração, que derrama suas lágrimas, que tenta ser uma esposa coerente, decente, íntegra, sábia, e que diz: Deus, visita o meu marido. E Deus diz: sim, nós vamos fazer esse trabalho juntos, porque Deus está profundamente interessado também em salvar, em alcançar e abençoar aquele cônjuge. É a batalha daquele profissional, daquele patrão que diz: Senhor, faz da minha empresa um espaço da tua presença, aonde haja produtividade, aonde haja competência, mas onde haja justiça, acolhimento, aonde haja paz. Deus, ajuda e abençoa a minha empresa. E Deus olha: sim, eu estou profundamente interessado em fazer isso pelos meus filhos. Vamos trabalhar juntos por isso. E a palavra de ordem aqui é confiança. Confiança, etimologicamente falando, vem do latim confidere. Con significa junto, ao mesmo lado. Fidere significa fiançar. O que é afiançar um ao outro? Eu dou-me por garantia que eu vou fazer isso por você. Você me dá por garantia de que você vai fazer isso por mim. Nós estamos confiados um ao outro. Por isso que esse é um trabalho de parceria, onde eu trabalho e descanso em Deus, onde eu descanso e trabalho também. Ou seja, é onde a parceria com Deus acontece em oração e independência. Enquanto que nas batalhas que não são nem minhas nem de Deus, a única coisa que eu posso fazer é me arrepender. Deus tem misericórdia de mim, porque entrei na batalha errada, e que o Senhor possa me livrar disso, para que eu possa sair saudável e possa recuperar a minha sobriedade novamente. Agora o último quadrante, que talvez seja o que mais interessa a você e a mim, aqueles que não se enquadraram em nenhum desses espaços até agora. E o último diz respeito a algumas batalhas que nós precisamos de uma postura muito sensata. Algumas batalhas que nós não sabemos identificar à primeira vista o porquê vieram contra nós. E por que estão ali? Por que chegaram diante da nossa experiência pessoal tão boa nos últimos anos e meses, mas que agora estão bem diante dos nossos olhos? Essas batalhas eu vou chamar de batalhas que não são minhas, mas que são de Deus. Este é o último nível de batalhas e que Josafá experimenta no texto de 1 Crônicas capítulo 20. Ele está diante de uma experiência onde a sua batalha, a guerra que ele vai travar, não tinha nada a ver com ele. Não tinha nada a ver com suas escolhas. Não foi ele quem provocou, não foi ele quem procurou, não foi ele quem pediu. Simplesmente se achegou, apareceu e estava diante dos olhos dele como uma revoada de pássaros no final da tarde que aparece repentinamente. Ele simplesmente observa chegando uma ameaça e uma notícia aterradora. E ele faz isso agora, esperando em Deus uma resposta. E para isso nós precisamos de discernimento. Por isso, a história por detrás da vitória de Josafá inclui uma atitude que está nos faltando excepcionalmente nos nossos dias. A atitude de discernimento.
por causa da nossa imprudência, por causa da nossa ignorância, da nossa pressa, do nosso hiperativismo, nós estamos tomando decisões e atitudes baseados na falta de discernimento e compreensão. Estamos entrando em batalhas que não são nossas, lutando por coisas que não convêm e tentando fazer o que Deus pediu que deixássemos Ele fazer. Então, a palavra de Josafá para nós é uma orientação sobre discernimento em batalhas que estouraram contra você e você não sabe de onde elas vieram e por que elas chegaram. Vamos dar uma olhada nisso a partir dessa palavra discernimento. E eu vou agora ler os versículos de 1 até 22 para você observar, pulando alguns trechos apenas, como esse discernimento acontece passo a passo na história de vitória de Josafá. E o discernimento inicia no versículo 1 com o discernimento da má notícia inevitável. Depois disso, diz o versículo 1, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram, só disseram para Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon-Tamar, isto é, em En-Gedi. Informaram Josafá de que um exército, um não, dois não, 2,5, porque metade dos habitantes do Monte Seir, os meunitas, também estavam ali. Só um desses povos era maior do que todo o conglomerado militar de Josafá. Quando eles se juntam, se tornam um enorme e assustador exército. Josafá dá um passo para trás e faz o que você fez essa semana. Josafá recua um pouco e cruza os seus braços e faz o que você fez a semana passada. Josafá faz o que todos nós fazemos quando não entendemos o cenário de crise ao nosso redor. Ele diz, Deus, por que eu? Qual é o sentido disso? Josafá foi informado de uma guerra que ele não provocou, inesperada, repentina. Você não está vivenciando isso também? Você também não está experimentando algo parecido? O diagnóstico médico colocou numa batalha que você não esperava. Aquela informação que te chegou, aquela descoberta. Aquela conversa nos corredores da empresa de que agora a empresa vai precisar fazer alguns cortes e o seu nome está na lista, não te colocou numa guerra que você não esperava enfrentar? Aquela conversa que o seu filho teve essa semana com você não te expôs a um lugar onde você está sentindo, Deus, de onde vem essa batalha? E você está dizendo, mas eu fiz tudo certo. Agora que eu vim para a igreja, agora que eu estou orando, agora que eu tomei uma posição de seguir Jesus, é justo que isso esteja acontecendo comigo? Pois é, como eu disse, é uma má notícia inevitável. E se ela é inevitável, a obediência não poderia evitar. É só você comparar o currículo de Josafá. Em 1 de Crônicas, capítulo 17, diz que Josafá, tataraneto de Salomão, foi um dos melhores reis que Judá já havia experimentado na monarquia. Homem temente a Deus, que ensinou as escrituras ao povo judeu, que arrebentou com os falsos deuses e os ídolos daquele povo que estava se desviando da palavra. Um homem íntegro, justo, temente a palavra de Deus. Não era justo que ele estivesse experimentando isso, mas estava. Porque existem batalhas na nossa vida que nós não podemos evitar pela obediência. E esse é o nosso problema, a nossa lei de causa e efeito, a nossa lei de relação com o que fazemos e convivemos. Dizemos, se eu faço certo, automaticamente eu recebo o que é bom, mas na vida real nem sempre é assim. Às vezes eu faço certo e recebo por causa do pecado, e recebo por causa do sistema, dores, aflições, agruras que a vida deposita em mim. E quanta gente decepcionada e frustrada aqui essa noite, porque sente como se Deus estivesse retribuindo de uma maneira prejudicial ao bem que você lhe fez. Isso não é verdade, porque Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33, e eu não posso poupar os seus ouvidos disso. Eu não posso ignorar essa mensagem. Jesus disse, no mundo vocês terão guerras, batalhas, aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus não ignora a nossa condição, embora ele seja o vencedor.
Embora Ele seja o Todo-Poderoso, embora Ele seja o nosso Senhor, Ele diz, existem batalhas na sua vida que são inevitáveis. E isso não tem a ver com você ser certinho ou com você ser complicadinho. Isso tem a ver com batalhas que a humanidade experimenta e que nós muitas vezes temos que recuar e dizer, Senhor, me dá discernimento do que isso venha a ser. Se essa batalha é minha, se essa batalha é só sua, se essa batalha é minha e sua, ou se essa batalha não é nem minha nem sua. Se formos capazes de discernir essa informação e entender que más notícias nos visitam, desde o ateu até o homem mais temente, desde aquele que está agora na promiscuidade, até aquele que caminha na maior santidade, más notícias visitam lares maravilhosos, pessoas abençoadas e abençoadoras. Nós, como Josafá, não somos melhores do que ele. Por isso, tem situações na nossa vida que a obediência não vai nos livrar de algumas guerras que nós precisamos enfrentar e travar. Agora, discernimento me leva à segunda compreensão, para saber qual é a natureza dessa batalha. Então, Josafá, no versículo de número 3, alarmado, preocupado, proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu, pois, o povo que vinha de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Porque Josafá havia decidido consultar o Senhor. Que palavra simples. Que palavra que aparece em destaque aqui, mas que muitas vezes não é prática nossa. Consultar o Senhor, às vezes é o nosso último recurso. A gente confia na capacidade do nosso dinheiro, na capacidade da nossa posição, na estrutura do nosso status, na garantia do nosso networking, que é forte, não é verdade? A gente entende a capacidade da nossa competência. E aí, quando tudo dá errado, a gente consulta ao Senhor. Só que isso deveria ser nossa primeira atitude, nossa primeira opção. Consultar a Deus e perguntar, Senhor, qual é a natureza dessa batalha? Senhor, de onde vem e como eu lido com isso? Porque se você não entender a natureza da batalha, você vai lutar com as armas erradas. E lutando com as armas e estratégias erradas, a sua derrota é fato, é verdadeira, é sentenciada. Preste bem atenção no que eu quero te dizer aqui, porque o Josafá é um ótimo exemplo para isso. Josafá também teve os seus problemas. Em 1 Crônicas capítulo 18, o Josafá entrou numa batalha que não era dele. Por isso que gato escaldado tem medo de água fria. Isso não está na Bíblia. Mas bem que podia estar em alguns provérbios ali, né? Tem gente que até fala, ó, pastor, como diz aquele texto bíblico, gato escaldado tem medo de água fria. Meu Deus, tem que ler a Bíblia, irmão. Mas Josafá tem medo de água fria. Porque em 2 Crônicas capítulo 18, ele faz uma bobagem sem tamanho. Uma insensatez que parece que não é coerente. Com um homem tão sábio, tão sensato e tão temente a Deus. Isso prova a nossa humanidade, queridos. Nós fazemos bobagens. Nós cometemos erros infantis muitas vezes. Mas é bom que a gente seja atento e tenha discernimento para que a gente possa recuperar e tratar isso. E olha só o que Josafá fez. No reino do norte tinha um rei. Israel é dividido em 2 reinos depois de Salomão. Reino do norte, que é Israel, capital Samaria. Reino do sul, Judá, capital Jerusalém. No reino do sul é Josafá. No reino do norte, sabe quem é? Não, talvez alguns leitores da Bíblia aqui saibam o que eu estou dizendo. Acabe. Sabe quem é, né? Se você não leu a Bíblia, não tem problema. Eu posso explicar para você com uma palavra só. O rei mais perverso que Israel já havia experimentado. Queimava os filhos em sacrifício ao altar de Deus Moloque. Era um rei perverso, mentiroso, enganador, manipulador. Esse era impressionante. Aí o Josafá faz uma aliança com esse rei, sabe por quê? O filho de Acabe se interessa pela filha de Josafá e os dois se casam. E a aliança está feita. Aí lá vem o Acabe, o rei perverso, senta do lado do Josafá e diz, e aí, co-sogro, tudo bem com você? Aí começa com aquela conversa lorota, perguntando do jogo da semana passada, se acha que o Corinthians vai ser campeão do Brasileirão. Aquela conversa que não leva a lugar nenhum e de repente ele solta. É isso aí, co-sogro. Eu lá no Reino do Norte estou enfrentando um grande problema. Ramote de Gileade está vindo contra nós para batalhar e roubar o nosso território. Então, co-sogro, Josafá, é o seguinte, eu preciso da sua ajuda, o seu exército, o seu povo. Você está comigo ou não está?
Josafá coça a cabeça e diz: mas eu estou em paz. Eu nunca tive problema com nenhum povo. Até agora eu só tenho justiça e equidade no meu reino. Só que por causa da aliança, ele pergunta a Acabe: Acabe, por acaso você consultou o Senhor? O Acabe diz: eu parei de consultar. Porque toda vez que eu consulto, tem um profeta lá chamado Micaías, que ele vem e fala para mim as coisas que eu não quero ouvir. Então, quer saber de uma coisa? Eu vou para essa batalha, custe o que custar, e eu quero que você vá comigo. O Josafá, por causa do atrelamento da aliança, acaba cedendo e indo junto. O resultado: nessa batalha, o Acabe morre. E o Josafá quase morre. Quando o exército inimigo cerca Josafá, ele dá um grito de susto, e aí o exército olha e diz: não, não é Acabe, deixa esse homem ir, a gente só quer o rei de Israel. E ele sai cavalgando, e o texto diz que Deus livrou Josafá naquele dia. Deus livra das nossas bobagens e burrices, mas não porque ele concorda com o que nós fizemos, é pura graça, é pura misericórdia. E talvez você seja uma espécime perfeita de exemplo de alguém que Deus tem livrado por pura graça e misericórdia. Mas cuidado, hein? Pode ser que logo, logo uma batalha te tire o coração e te roube a fé. Josafá sai ileso, chega no seu palácio e diz para si mesmo: nunca mais entro numa batalha sem antes consultar o Senhor. É por isso que esse texto é tão significativo para você e para mim. Josafá consultou ao Senhor. É o que você e eu precisamos fazer. A gente não pode sair por aí dando flechada para tudo quanto é lado, tentando resolver na força do nosso braço, tentando fazer na força do nosso argumento, gritando mais alto, batendo na mesa, virando a mesa. Não é aí. Eu preciso entender a natureza da batalha, porque tem batalha que você não precisa lutar e você precisa entender isso. Se você não entender a natureza da batalha, você vai usar as estratégias erradas. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz isso. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Veja bem, a nossa luta não é. Tem luta que não é para você. Tem luta que não é com essa arma que você está usando. Tem luta que não é com essa estratégia que você está fazendo. Por isso, consulte ao Senhor. Ore, busque a face de Deus e pergunte: Senhor, qual é a natureza dessa batalha? É só minha? É só sua? É minha e sua? Ou não é minha nem sua? Quantos problemas evitaríamos e quanta paz acrescentaríamos se tivéssemos a sobriedade de consultar ao Senhor, ao invés de ficar esgoelando para os vizinhos ao lado. Consulte ao Senhor para saber a natureza da sua batalha. Porque quando você descobre a natureza da sua batalha, você descobre a sua limitação de recursos também. Veja o versículo número 12. Deus, o Senhor não vai julgar esse povo não, que está vindo contra nós? Pois nós não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. E não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Duas coisas ele admite e reconhece: eu não sei o que fazer e eu não tenho força para isso. Quando ele reconhece a natureza da batalha, ele está dizendo o seguinte: isso está num outro nível que eu não consigo corresponder. Você quer saber quando a sua luta é uma luta de Deus e não sua mais? Você quer descobrir de uma vez por todas como evitar e entrar em guerras que não são suas ou que Deus não precisa da sua ajudinha? Aprenda uma frase simples: quando a sua guerra é maior do que os seus recursos, ela não é sua, ela é de Deus. Quando você não sabe o que fazer, quando você não tem força o suficiente para fazer, ela não é sua, é de Deus. Por isso, cuidado com as ações e posições que você tem tomado. Eu não sei mais o que fazer com esse casamento. Eu não tenho força mais para resistir a essas dificuldades. Essa batalha já passou para outro nível. Eu já esgotei todas as minhas alternativas. Eu não tenho mais força para me recuperar dessa queda. Já passou das suas alternativas. Já não é mais sua. Já não depende mais de você. E Deus diz: agora é comigo. Se Deus olhasse para você, Ele diria assim: agora o Pai está on. Sim, esse sim.
Esse é o pai por excelência. Esse que está sempre on. Esse que sempre cuida. Esse que diz que ainda que um exército se acampe ao seu redor, você não precisa temer, porque ele vai fazer você saltar pelos exércitos. Esse sim, que diz no Salmo 91, que 1000 pode cair à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas você não vai ser atingido, embora muitos mais sejam contra você do que os que estão com você. Mas um com Deus é sempre maioria. 1 de João capítulo 4, versículo 4. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Semana que vem nós vamos falar sobre isso. Sobre aquele que está com Deus. Sempre é maioria, mesmo que esteja sozinho. Um com Deus é sempre maioria. Então, quando Josafá entende a sua limitação, ele aprende a dependência. E aí leva a um novo discernimento. Como falta esse discernimento para nós? Da nossa limitação humana e o discernimento do foco e da estratégia correta. Ele diz no mesmo versículo: eu não sei o que fazer, sou ignorante, não sei como reagir, sou fraco. Mas eu sei para onde olhar. Eu quero dizer para você, mulher que está aqui e não sabe mais o que fazer no seu casamento. Eu quero falar com você, profissional que está aqui e não tem mais força para recuperar a sua empresa. Eu quero falar com você, homem e mulher que se desviou do caminho do Senhor, se frustrou com igrejas e com líderes, e que você está perdidamente solitário nesse mundo. Você não sabe o que fazer e você não tem força para recuperar o que se perdeu. Mas se você souber para onde olhar, já é suficiente. Porque se você colocar os seus olhos no lugar certo e usar a estratégia certa, parar de usar as armas infantis da carnalidade e começar a usar as armas do nível da batalha que exige, você vai experimentar a provisão, a bênção e a sustentação de Deus. Lembre-se de Pedro. O mesmo mar que Pedro anda é o mesmo mar que afunda Pedro. A mesma batalha que você pode ter vitória é a mesma batalha que pode te derrotar. O mesmo casamento que pode fazer feliz é o mesmo casamento que pode te fazer infeliz. A mesma empresa que pode te fazer próspero é a mesma empresa que pode te endividar. A mesma igreja que pode fortalecer a sua fé é a mesma igreja que pode roubar a sua esperança. Depende de onde você coloca os seus olhos. O mesmo mar de Pedro, ele anda por ele e afunda nele. Qual é a diferença? Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andava no mar. Enquanto ele olhava para as ondas, ele afundava nelas. Para onde você está olhando mesmo? Está olhando para o diagnóstico médico? Está olhando para a sua limitação pessoal? Para onde você está olhando? Para baixo, para o seu umbigo? Para onde você está olhando? Para frente, para um futuro que ainda não chegou? Prorrogando o prazo, dizendo um dia será. Para onde você está olhando? Para trás? Para um passado distante, dizendo, ai, como era bom naquela época? Para onde você está olhando? Para os lados, procurando para alguém para sustentar e para garantir as suas vitórias e o seu sucesso? Para onde você está olhando? Só tem um lugar onde a garantia da vitória é verdadeira. Se você olhar para cima. Se você colocar os seus olhos no Senhor, é ali que se sustenta a fé verdadeira, que faz a gente andar sobre os mares, andar sobre as guerras e vencer nesses lugares onde Deus está presente. Caso contrário, nós deterioramos, afundamos e nos desesperamos. Josafá sabe disso. Deixa esse ensino para você e para mim, 3.000 anos depois, para que a gente pudesse ter discernimento, principalmente, da boa notícia disponível. O mundo não é só de tragédia. A ameaça, mas a consulta ao Senhor e o joelho no chão traz uma notícia. A consulta ao Senhor e o joelho no chão faz lembrar de uma promessa. E então, Jaziel foi tomado pelo Espírito Santo. E Jaziel era filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, treneto de Matanias, levita e descendente de Asaf. Bom, o que esses nomes importam aqui para nós? Tudo! Deus que foi fiel no tataravó de Jaziel, é o mesmo Deus que é fiel nessa geração. Deus não muda. Hebreus 13:8, o mesmo ontem, hoje, eternamente. A palavra dele é fiel, o compromisso dele é provado, as promessas dele são infalíveis. Então se recusa a entender que Deus é um Deus da estratégia de agora, é um Deus que vem provendo já da eternidade. E quando eles fazem essa conexão de descendência, trazem a mensagem do Senhor através do profeta Jaziel. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus.
Boa notícia para você, Josafá. Você descobriu a natureza da batalha. Não é sua, é de Deus e só dele. Josafá, você tem uma péssima notícia. Moabitas, meunitas, habitantes do Monte Seir, vão te destruir. Estão vindo contra você. Josafá, você tem uma ótima notícia. A batalha do Senhor. E Ele está com você. Você, minha irmã e meu irmão, é tomado por más notícias desse mundo. A cada momento que você rola o seu Instagram, a cada momento que você vê uma notícia, a cada momento que você abre o WhatsApp, nós não podemos evitar más notícias, mas não podemos nos esquecer que existe uma boa notícia disponível a todos nós. Na ocasião, havia uma boa notícia para Josafá: o Senhor está com você. Na nossa ocasião, tem uma boa notícia que não acaba, que não passa, que diz o seguinte, em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus: eis que estou com vocês, aleluia, eis que estou com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Deus estava com Josafá na batalha, Jesus Cristo está conosco, Ele é a melhor notícia, o Evangelho é a boa notícia do reino, do Deus que veio em carne, morreu numa cruz, venceu a morte através da ressurreição, veio morar dentro de nós com o Espírito Santo da promessa, e faz com que você viva em vitória nele, porque a palavra de Deus diz em Romanos capítulo número 8, que nós temos a certeza que não são as coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nem qualquer criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse Deus que habita em nós é o Evangelho da boa notícia, que diz para você que agora você chora, agora você tem batalhas, agora você tem lutas, agora você experimenta superiores ou superficiais derrotas. Mais um dia, eu vou repetir para você, que talvez você não entendeu, mais um dia, o Evangelho me garante que eu habitarei num lugar onde nenhuma batalha me tocará mais com derrota. Lá não haverá mais lágrima, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais choro, não haverá traição, não haverá violência, não haverá abuso, não haverá vantagismo, não haverá descrença, não haverá infidelidade, não haverá traição nesse lugar. O Evangelho me garante que eu já estou, e por isso eu posso adorar do lado de cá. Aleluia. Tenho uma boa notícia para você. Eu só preciso que você entenda em qual posição você vai lutar. Se do lado da má notícia que aterroriza e assombra, ou se do lado da boa notícia que confia e traz esperança. Tem duas notícias no seu ouvido agora. Uma diz, não vai dar certo, é grande demais, é perigoso demais, você não tem condição, você é incapaz. Mas tem uma outra notícia: eu estou com você, eu sou o Emanuel, eu sou o Deus conosco, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, eu te coloco em pé, eu te acompanho. Qual notícia que você vai se posicionar? Porque agora não é teoria. Porque uma coisa é você falar: pastor, eu estou do lado do Evangelho, é claro. É óbvio que todo mundo provavelmente está fazendo essa opção. O problema é a atitude para isso. Porque agora que você precisa ter o discernimento da atitude da boa notícia. Porque se você está do lado da história e da boa notícia do Evangelho, você precisa da atitude de quem vive assim. Quer ver? O versículo de número 17 mostra a atitude de Josafá diante da boa notícia. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los, o Senhor estará com vocês. Deus só pede uma coisa para eles: vocês não precisam lutar, vocês não precisam pegar armas, vocês não precisam fazer o censo militar. Vocês só precisam tomar posição. A posição do lado da promessa, a posição do lado da bênção, a posição do lado de quem crê. Porque não adianta você falar que você crê no Evangelho e vive como se ele não existisse. Não adianta você falar que você abraça a causa do Evangelho, a boa notícia da eternidade, que foi confiada a todos os filhos e filhas de Deus, e vive se estrepando em toda a cerca viva de dor e sofrimento.
Não adianta você dizer que está do lado do evangelho e agasalhando o seu coração o tempo todo com raiva, discórdia e conflitos pessoais. Emparedado no meio de tanto sofrimento, emparedado no meio de tanta caos, perdendo a sua esperança. Quando você participa do evangelho, você vive como qual? Por isso, agora, o Josafá vai tomar posição de quem acredita na boa notícia. E é aí que eu quero convidar você à prática. E aí? Agora é a hora que a igreja se divide entre homens e meninos, entre meninas e mulheres, entre gente madura e gente disposta, e gente insegura e superficial, entre gente íntima e que confia no caráter de Deus, e gente religiosa que se apoia na tradição legalista. É agora. Porque sabe o que o Josafá faz quando ele entende a boa notícia? Ele toma uma atitude totalmente incoerente, que talvez pode parecer ilógica para você na sua vida também. Talvez pode parecer nada racional, pode parecer incongruente do ponto de vista humano e matemático. Mas o Josafá, quando crê na boa notícia, ele toma atitude. E quando nós cremos na boa notícia, nós precisamos fazer o mesmo. Qual é a atitude de Josafá? Ele pega o exército militar dele, coloca na frente para começar a marcha de combate. Do lado do outro, ou melhor, do outro lado do vale estão os habitantes do Monte Seir, os moabitas e os amonitas. E então no meio do caminho, quando ele se lembra da promessa de Deus, ele faz assim: espera aí, gente. Ó, escudeiros, lá para trás. Lá vem os escudeiros. Aí ele fala: os flecheiros, lá para trás. Artilharia, para trás. Infantaria, para trás. Cavalaria, para trás. Aí ele olha e fala assim: o que sobrou aqui? Tá todo mundo para trás? Tá. O que sobrou? Sobrou a turma que estava por último. Quem é a turma que está por último? Os levitas. Os levitas ficavam atrás da artilharia, infantaria, cavalaria, os flecheiros, os combatentes. Eles ficavam lá atrás adorando e orando para que a batalha fosse bem sucedida. Sabe o que o Josafá faz? Se a boa notícia é verdade, se a boa notícia de fato é real, eu vou me colocar ao lado dela. Pode ir cantando na frente, porque se Deus diz que a batalha não é nossa, o melhor que a gente pode fazer é adorar a Ele. Quem tem essa coragem? Quem tem essa ousadia de parar de gritar em casa e começar a adorar? Quem tem essa ousadia de parar de gritar no trabalho e começar a adorar naquele lugar? Quem tem essa ousadia de pegar e parar de pegar e colocar aqueles documentos injustos, insustentáveis, para tentar garantir algo de vantagem para si e começar a adorar a Deus para que Ele faça justiça sobre você? Quem tem coragem de trocar a murmúria e a fofoca pelo que não concorda, por aquilo que é louvor e gratidão a Deus? Quem tem coragem de colocar Deus na frente, ao invés das suas próprias forças? É muito bonito falar de evangelho, é muito bonito falar de levantar a mãozinha, mas a atitude de quem adora é a atitude de quem confia e de quem depende. E a minha pergunta para você é: qual lado você está? E se você está do lado do evangelho, o louvor tem que ir na frente. O louvor e a adoração precisa ser a vanguarda da sua experiência. E sabe o que acontece? Enquanto os levitas vão cantando: o Senhor é bom, o seu amor é real e dura para sempre. O Senhor é bom, o seu amor é real e dura para sempre. O Senhor é bom. Eles vão cantando. Os exércitos lá de lá entram em confusão, entram em emboscada. Sabe por quê? Porque a adoração confunde inimigo. A adoração coloca emboscada no exército contrário. Confunde a lógica. A adoração é um ato de rebelião contra todos os ídolos e contra todas as forças infernais. Por isso que Jesus disse: vem a hora e já chegou em que eu procurarei os verdadeiros adoradores, que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus está procurando aqueles que colocam louvor na frente da sua fofoca, do seu lamúrio, do seu lamento, da sua ingratidão, da sua religiosidade, do seu senso de justiça própria. Gente que coloca o louvor na frente da sua história, do seu passado, dos seus traumas, das suas narrativas mais cruéis. Gente que coloca o louvor na frente para dizer: eu dependo de Deus e eu espero nele. E enquanto eles marcham, a vitória acontece. E eu posso chamar isso de a vitória. E aqui nós aterrissamos onde nós decolamos.
A vitória, eu quero isso. A história, você quer também? A vitória, eu quero viver o que Josafá viveu, o milagre, o extraordinário. A história, você quer ter discernimento também? Porque se você tiver o discernimento de que essa batalha é do Senhor, você precisa também ter o louvor da vitória. Não sei se você percebeu, mas você pode consultar na sua casa e pode ver o texto que eu separei para você aqui. Josafá é um homem que louva a vitória, ou melhor, tem o louvor na vitória, antes, durante e depois. Olha só o que acontece no versículo de número 18. Josafá prostrou-se com o rosto em terra quando recebeu a boa notícia, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração diante do Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coraitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. O exército estava do lado de lá. Os amonitas estavam lá. O grito era violento, mas do lado de cá, com a boa notícia ecoando no ouvido e no coração, ali estava um homem dizendo: louve a Deus, porque aquele grito feroz, aqueles leões famintos não vão prosperar contra nós, não vai prosperar contra a tua casa, não vai prosperar contra a tua família, não vai prosperar contra a tua fé. E se você crê nisso, você pode dizer um amém. Louve antes. Deus não havia desbaratado o exército, mas Josafá antecipa a vitória, dizendo: se Deus prometeu, Ele é fiel, eu já posso louvar antes. Se Deus prometeu o evangelho, Ele é fiel, eu já louvo antes da eternidade chegar. Aqui eu choro, aqui eu lamento, aqui eu luto, mas eu já louvo, porque a eternidade um dia chegará. Josafá louvou durante. O louvor da vitória acontece durante. Olha só. Depois de consultar, nomeou alguns homens para que cantassem e louvassem ao Senhor pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército com cântico: deem graças ao Senhor, pois o seu amor leal dura para sempre. Durante a batalha, louve. Está sofrendo, louve. Está chorando, louve. O seu louvor invade os céus. É Deus na sua batalha. Se é Ele, louve. Mas principalmente, louve depois. Olha só o que acontece depois que o exército é desbaratado. Ficou tanto despojo, tanto espólio, que levaram 3 dias para pegar tudo. No 4º dia se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor de novo. Antes, durante e depois. Por isso até hoje esse lugar é chamado de Vale de Beraca. Você sabe que esse não era o nome, né? O nome era Vale de Tecoa, lugar de trombeta, lugar de barulho, lugar de toque de batalha. Esses israelitas chegam naquele lugar e diz: não é mais campo de batalha, não é mais lugar de barulho, não é mais lugar de caos, não é mais lugar de guerras, agora é o campo de louvor, é o campo de adoração. Então eu quero dizer essa noite que os filhos e as filhas de Deus têm a autoridade de mudar o nome dos lugares que pisam. Talvez você não consiga mudar a circunstância, talvez você não possa mudar a situação, mas você pode mudar o nome. Mude o nome de traição para o lugar de adoração ao Deus que cuida de você na sua decepção. Mude o nome de infidelidade para o lugar de Deus que cuida de você apesar do abandono. Mude o nome de desprezo para o lugar onde Deus é adorado apesar da sua angústia. Mude o nome e chame esse lugar de campo de adoração, campo de louvor, campo de glória, campo de exaltação. E eu queria convidar você a viver isso, praticar isso e a viver em louvor. E para você que veio perguntando até agora: onde está o louvor dessa igreja? Não vai ter louvor hoje? Vai ter sim. É que o louvor vem depois da palavra, mas ele não vem como última coisa do culto. Ele vem antes da sua batalha. O louvor dessa noite, de uma maneira simbólica, vem antes de você voltar para aquelas lutas e as diversidades da sua vida. O louvor dessa noite vem depois da palavra, mas antes das suas guerras. Por isso eu quero convidar você agora. O nosso culto não acabou, a nossa celebração só está começando. Nós estamos transformando esse lugar de ginásio de esportes para o Vale de Beraca, lugar de louvor e adoração. Nós não cantamos hininhos,
barulhinhos, nós não fazemos musiquinhas, nós não fazemos worship, nós declaramos as promessas de Deus, nós declaramos a sua palavra cantada, nós colocamos para fora a nossa confiança no Deus fiel. Por isso eu convido você a se colocar em pé agora, nesse lugar, nesse momento, e lutar as suas guerras do jeito certo, porque é assim que nós lutamos a nossa guerra. Levante as suas mãos, levante as suas mãos e peça: Senhor, vem sobre mim essa noite, me faz um valente, me faz um guerreiro, me faz um combatente do louvor. Baixe as suas armas, isso, baixe as suas armas. Assim que luto minhas Oh, aleluia. guerras, baixe as suas armas e levante suas mãos. luto minhas guerras, Baixe as suas armas, assim que luto levante as suas mãos e a sua adoração, assim e declare: a partir de hoje é assim. Assim que luto minhas Eu entendi, e a partir de hoje é assim. assim que luto minhas Vamos lutar, irmãos, vamos lutar.